A gente fala agora de uma cidade que tem muita história para contar e muito artesanato para mostrar. É em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Veja que é a nossa dica especial para você deste fim de semana. Bem-vindo a Embu, cidade que fica a 31 quilômetros da capital. São 40 minutos de viagem a partir do centro de São Paulo. Ela é aconchegante, ela é pequena, ela é cheia de artistas, ela é cheia de alegria. Quem vai de carro pode pegar a Avenida Francisco Morato, no bairro da Vila Sônia, seguir até a rodovia Regis Bittencourt e ir direto para Embu. Não há pedágios. Para quem quer ir de ônibus, existem várias linhas intermunicipais. Uma delas é a Embu Engenho Velho, que passa pertinho do metrô Clínicas. A passagem custa R$ 2,80. A cidade tem suas origens em uma aldeia criada pelos padres da Companhia de Jesus na primeira metade do século XVI. O nome Embu tem uma história curiosa. Diz a lenda que um índio salvou da morte o padre Belchior Pontes, figura importante na aldeia. Pouco depois, o índio morreu picado por uma emboi, que significa cobra em Tupi-Guarani. O nome da serpente passou então a ser dito de várias formas: emboi, boi, emboi, até chegar a Embu. O engraçado é que o herói foi o índio, mas a homenageada foi a cobra. Já que falamos sobre as origens de Embu, que tal começarmos o passeio com um pouco de história? A dica é o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas. A entrada custa R$ 2,00, estudante paga meia e aposentados e menores de 7 anos não pagam nada. O passeio aqui começa pelo que sobrou da Igreja do Rosário. No ano de 1624, todas essas terras que a gente conhece como Embu pertenciam a um casal, que é Fernão Dias Pais e Catarina Camacho. Eles tinham um filho jesuíta. Então eles deixaram em testamento todas as terras do Embu para os padres do pátio do colégio lá em São Paulo, né? Porém com duas condições. A primeira, construir aqui a capela, a igreja para Nossa Senhora do Rosário, que é aqui, e a segunda é manter a festa para Nossa Senhora do Rosário, a festa de Santa Cruz. Então até hoje essa festa é mantida. A arquitetura da igreja preserva as características do estilo barroco paulista. O barroco ele quer passar uma emoção, ele quer passar uma realidade. Até por isso o ouro é uma característica do barroco. A pessoa entra na igreja e tem um impacto com esse altar. Então o barroco queria chamar a atenção. No altar da igreja Nossa Senhora do Rosário, que faz parte do Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, a imagem de uma época em que os padres jamais davam as costas para o sacrário, aquela caixa onde a hóstia e o vinho são colocados. A missa era rezada em latim e os fiéis só viam o rosto do sacerdote quando ele deixava o altar e seguia para o púlpito para fazer o sermão. Pinturas em estilo oriental decoram o teto da sacristia. Este tipo de arte provavelmente foi trazida por jesuítas que viveram em Macau, na China. O museu tem também imagens de anjos e santos feitas em armações em roca. São peças articuladas que foram usadas para catequizar os índios. A obra-prima da mostra é o Senhor Morto, esculpido em tamanho real em uma única tora de madeira. Depois do museu, a dica é bater perna pela Feira de Artes de Embu. A Feira de Artes e Artesanato de Embu foi criada em 1969. No começo, existiam poucas barracas que ficavam aqui em frente à Igreja Matriz. E eram os próprios expositores que fabricavam os artigos que vendiam. Hoje, a feira ocupa quase todas as ruas do centro histórico e conta com o chamado industrianato, ou seja, objetos que são comprados em lojas e depois revendidos aqui. José Carlos faz cintos e outros artigos em couro artesanalmente desde o final dos anos 60. Já criei 2 filhos aqui, estou criando 2 netos. Dependendo só com esse trabalho. A feirinha mistura o clima de galeria de arte com o de shopping center ao ar livre. Aqui é possível encontrar quadros, roupas, objetos para decoração. 30 reais. A gente acha ótimo, a gente vem sempre, tem um monte de coisa legal. O único problema é que dá vontade de comprar muita coisa e aí já viu. A gente gosta de coisas assim para casa, né, que decora assim ambientes, antiguidades e a comida, né, que é uma delícia. Cansou de andar?
Que tal recuperar as energias comendo um docinho? A bandeja com queijadinhas sai por R$6. Tá bom esse docinho aí, moço? Ficou muito bom, viu? A queijadinha é só para abrir o apetite. A dica para quem procura mais sustância é um bom leitão à pururuca, no restaurante da família Riccione, que há 50 anos prepara esse prato. O acompanhamento dele é um típico mineiro, né? Que é o tutu, feijão com farinha de milho. Que tal fazer a digestão ouvindo poesia? Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece de todas as danças e também vai dormir como as outras crianças. O passeio continua pelo Museu do Índio. Ingressos R$3. O artista plástico Valdemar Silva viveu durante 7 anos no Xingu, conheceu diversas tribos e montou no Embu um museu para apresentar os artigos que foi ganhando cada vez que visitava uma nova tribo, como este colar feito com dentes de 14 onças. Aqui eles vão encontrar os elementos produzidos por nossos índios, aqueles índios de cultura pura, como da época do descobrimento aos dias de hoje. Essa é uma flauta sagrada do Alto Xingu, chamada jacuí. Ela serve para invocar os bons espíritos do fundo das águas. As peças, né, além de ter um acervo bem diversificado, elas têm uns detalhes muito interessantes de cada tipo de cultura indígena que a gente tem aqui no Brasil. Para fechar o roteiro cultural de Embu, não deixe de visitar o Memorial Sakai, erguido em homenagem a um dos principais escultores da cidade, o japonês Tadakio Sakai, que morreu em 1981. Ele se desligou da cultura oriental e se concentrou somente na nossa cultura. Ele se dedicou a realizar, junto com um grupo de artistas aqui da cidade, os salões de artes plásticas e a festa de Santa Cruz. São peças únicas, feitas de argila e modeladas à mão. A entrada para o museu é gratuita. Tônia, como gosta de ser chamada, é escultora e coordenadora do Memorial Sakai. Ela relaciona a arte feita no memorial com a arte barroca, que nós vimos no começo da reportagem no Museu de Arte Sacra de Embu. A presença dessas esculturas barrocas nesse patrimônio, nesse prédio, incentivou muito nós sermos conhecidos como a terra dos escultores.